gente, segunda temporada, falando um pouquinho hoje novamente aqui da minha trajetória. O que eu venho contar hoje pra vocês, né? Eu já contei aí 2 períodos dentro da dança. Então aqui falando uma terceira fase pra mim dentro da dança. Foi a fase onde eu estava totalmente entregue e a dança era 1000% profissional na minha vida. Onde eu só vivia da dança, a dança era toda a minha forma de pagar as minhas contas, sustentar os meus filhos, não tinha um outro investimento, não existia um outro complemento de trabalho. Então foi aonde eu comecei a trabalhar de domingo a domingo, porque eu precisava conquistar coisas, eu queria conquistar coisas. Então a dança ela passou a ser 1000% profissional. Então nesse período vieram mais festivais, mais concursos, mais premiações. O estúdio a gente abriu ele em 2011, então desde 2011 existe o Arte em Dança Renata Moraes. No ano seguinte veio o Festival Deusas em Foco, porém era um festival interno, onde só não era com o nome de festival, tá gente? Desculpa, corrigindo. Ele era somente Deusas em Foco. Era um evento que a gente fazia para estimular as alunas a dançarem e a gente sempre convidava algumas bailarinas, como por exemplo a Berna, sempre esteve com a gente bem lá do início, a Vitória Perla, pessoas que eu tenho muito carinho, muita admiração, participaram de edições bem lá atrás e continua com a gente até hoje, apoiando, abraçando Deusas em Foco. Com o tempo ele foi passando a ser maior, a gente acontecendo fora do estúdio, acontecendo em um clube que a gente tem ao lado do estúdio. Depois ele teve 2 edições na Canoe-Kalile. Então veio essa fase, né? Mercado persa, viajar para outros estados, né? Buscar, tá mostrando um pouco mais o meu trabalho, festivais, Deusas em Foco, tendo alunas participando mais, né? Saindo um pouco da questão das mostras, né? Indo para os concursos, conseguindo conquistar bastante premiação, tendo essa motivação para continuar, porque às vezes a gente precisa, em certos períodos da vida, às vezes dá vontade de desistir, porque é muita coisa que acontece, e é óbvio, qualquer área de dança, não vou dizer que seja somente na dança. Então, tem as panelinhas, eu acho que tem as panelinhas que são positivas, que são pessoas que se unem realmente querendo ajudar umas às outras. Então eu acho que tem esse grupo que é positivo, né? Tem essa panela, modo de dizer, positiva, né? Pessoas que se unem por uma boa causa. E tem a panela negativa, que ela se fecha, acha que são as pessoas que são donas da verdade e fala, não, cara, não vamos dar oportunidade para fulano, não. Tá achando que essa pessoa é quem? Né? Tá achando que ela é quem para estar aqui, né? E às vezes a pessoa é um grande talento, uma grande estudiosa. Eu digo muito que tempo é relativo, porque eu posso de repente ter 5 anos de dança e ter toda uma estrutura de como se eu tivesse 20 anos dentro. E às vezes tem pessoas que têm 20, 30 anos de dança que pararam no tempo, que não se reciclam nem em teoria e nem na parte prática. Então o tempo é muito relativo, porque quem é artista quer aparecer, gente, não tem jeito. Não tem jeito, não adianta você falar que eu não tenho vaidade dentro da dança, eu não quero aparecer, porque a gente quer mostrar o nosso trabalho. Então existe sim a vaidade, que eu acho que é a vaidade construtiva, né? E não aquela vaidade que você passa por cima de todo mundo e que se acha melhor e que o que você diz é lei. Eu acho que nada é lei. Dentro da dança não tem essas leis que você é como você dança e que todo mundo tem que dançar igual. Então a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado quando a gente passa a dança com essa visão, porque a gente está fechando a cabeça da pessoa, fechando a cabeça do aluno, de quem está estudando, e ela não consegue progredir, ganhar o seu espaço dentro da dança, porque para você conquistar um espaço é difícil em qualquer área. Então, quando a gente consegue um pedacinho de terra pra gente pisar e mostrar um pouquinho do nosso trabalho, é muito gratificante. Então, obrigada a todos que sempre me abraçam, sempre me respeitam. Obrigada por todo o carinho de vocês. Que é essa etapa que talvez tenha sido a mais difícil para todo mundo, né? Que foi a etapa de início de uma pandemia. Então, a gente tinha o Deusas em Foco para acontecer, né, que ele era para ter acontecido em março de 2020 e a gente se viu aí com tudo se agravando, fecha tudo,
para tudo, porque o vírus está aí matando muita gente. Então, o nosso festival inicialmente não foi cancelado, ele foi adiado para 2021, que infelizmente também não deu para acontecer, porque as coisas não melhoraram, as coisas se agravaram. Então, infelizmente, que era a nossa última edição do Deusas em Foco, porque eu já não me via mais em condição de estar organizando evento, é muita responsabilidade, então eu não queria mais isso para mim. Então eu tava, exatamente seria a última edição do Deusas em Foco, e infelizmente ele não pôde acontecer. Então a gente vê aí com se reinventar, refazer, reconstruir. É como se fosse tipo assim, esquece um pouco a forma que você aprendeu de falar, de se comunicar, de se expressar, porque você vai ter que saber lidar com uma câmera. Né? Não que eu não desse aula antes online, mas eu posso dizer que talvez fosse aí 1%, 2%, né? do que eu dava em aula presencial. Né? Então muda tudo, não pode ter aula coletiva, depois é espaço controlado, é 50% de pessoas. Então 2020 foi uma grande reconstrução. Né? O que eu vou falar, como é que eu mantenho uma interação, uma vontade, fazer com que o aluno não desista, porque não é só a dança, é o psicológico, todo mundo muito abalado, muito triste, perdendo amigos e parentes e a gente sofrendo e a gente sentindo a tristeza do outro. Então 2020 foi muito difícil, não foi uma etapa difícil só para mim, foi para todo mundo, todas as áreas profissionais. Então foi um momento de respirar, ter força, ter garra, se reinventar e se manter. Aí 2020, como se nada, né, pudesse ser mais difícil, infelizmente eu quebrei o dedo do pé no mês de setembro, né, de 2020, e foi uma coisa, eu nunca tinha sofrido nenhum tipo de acidente no meu trabalho, nunca tinha nem acontecido nada até simples de palco, né? Um tombo, um escorregão, nada, nunca tinha me acontecido nenhum problema muito sério, né? Eu tive um problema com jazz quando eu era nova, que eu tive uma distensão, mas não era profissional para mim, né? Então, dentro dessa questão profissional, foi onde eu tive que, não vai ter jeito, eu vou ter que dar uma pausa, né? Tive as minhas filhas, né, que me substituem sempre, são meu braço direito, esquerdo, minhas pernas, minha cabeça, meu coração, que me seguraram e fizeram com que eu tivesse um apoio, né, um suporte aí para continuar. Só que eu já tinha minha cirurgia marcada para o mês de novembro. Então, no dia 20 de novembro, eu fiz um procedimento estético, que estava tudo indo super bem. Nenhum problema, não existiam dores que fossem coisas fora do normal. Apesar de ter tido dores intensas, né, nas costas, né, e não tive nenhuma dor de seio, essas coisas não aconteceram. Mas no dia 9 de dezembro, infelizmente, mesmo tendo todos os cuidados, injeções, indicações, todo o suporte do meu médico, eu tive trombose. Então foi um momento que eu não sabia o que ia acontecer comigo. Eu não sabia por que estava acontecendo aquilo comigo, porque teoricamente estava tudo certo, né? Não tinha nenhum problema, não tinha nada antes, eu não uso anticoncepcional, eu não fumo, eu não bebo em excesso, então teoricamente eu não era uma pessoa de risco, né? Bailarina ativa, com atividade física, e me veio esse grande problema, no qual eu estou tratando até hoje. Então, e o pior de tudo foi que, além da trombose, assim, ter tido a trombose, no meu caso, me deixou sequela na minha perna. Então, atrofiou o meu músculo da perna. Eu tive trombose em 2 pontos, na minha virilha e na minha lateral da minha panturrilha. E
A minha perna ela ficou totalmente atrofiada, não esticava, eu não conseguia andar, sentia muita dor. E eu não sabia o que ia acontecer comigo profissionalmente, né? A única coisa que eu pensava é que naquele momento a dança tinha acabado pra mim, porque eu já não sou mais novinha, né? E já tinha perdido algumas possibilidades de ter viajado para fora para dançar. Depois teve uma outra oportunidade de viajar para a China, que graças a Deus eu não fui, porque um mês e pouco depois estourou o Covid-19 e duas colegas minhas foram de outras áreas, do balé, do jazz, e ficaram presas lá, não tinha como trabalhar e eu não sabia o que ia acontecer. E que novamente eu estava com uma outra chance de dançar, de realizar o sonho de ir para fora. E novamente, por causa da trombose, eu tive que cancelar a viagem, tive que cancelar o contrato e eu estou em tratamento até hoje. A minha perna ela ainda não estica completamente. Eu ainda não posso dançar de verdade, tanto por causa da trombose e por causa da questão da perna ter atrofiado. Então não sei o que vai acontecer quando eu estiver liberada em relação ao tratamento da trombose, né? Porque eu não sei se eu vou voltar a movimentar a minha perna da mesma forma, se eu vou poder voltar a dançar da mesma forma. E isso é muito difícil pra mim, porque até pelo fato da minha idade, eu sei que não tenho muito mais pra onde ir com a dança. E a dança ela é tudo pra mim, é todo o meu suporte psicológico, é da onde eu pago todas as minhas contas, é da onde eu sustento os meus filhos. E eu peço muito a Deus assim que ainda me deixe dançar mais um pouquinho, que não me tire isso agora, que eu ainda possa pisar em muitos palcos da vida e que eu não chore mais porque eu não posso dançar. Esse é o Tá Ligado na Dança. Obrigada.